A Lei 14.155, de 27 de maio de 2021, alterou o Código Penal e o Código de Processo, no que diz respeito a crimes patrimoniais, com uma preocupação especial no que diz respeito a esses crimes patrimoniais praticados na internet. Vamos dar uma olhada nisso. Olá, pessoal! É uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial, prática. E aqui você pode tirar as suas dúvidas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações, porque constantemente temos aulas ao vivo e novos vídeos, se somando aos mais de 300 vídeos de direito penal e processo penal que nós temos aqui no nosso canal. Hoje, nós vamos tratar de uma reformulação feita no Código Penal e no Código de Processo Penal, uma pequena reformulação que entrou em vigor no dia 28 de maio de 2021. Então, há uma preocupação do legislador com a grande quantidade de crimes, de golpes que são praticados via internet, né? Quem de nós nunca recebeu um boleto falso no e-mail, né? Ou, às vezes, uma mensagem maliciosa, né? No WhatsApp, ou mesmo nas mensagens de texto, né? Querendo dar golpes, e quantas pessoas já caíram nesses golpes. Estão atentos a isso? O legislador fez algumas mudanças, basicamente em 3 crimes: na invasão de dispositivo informático, do artigo 154A, no crime de furto, sim, do artigo 155, e no crime do estelionato, do artigo 171. E ainda fez uma outra alteração no Código de Processo Penal no que diz respeito à competência de alguns crimes de estelionato. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, dá uma olhadinha. Então, olha só, pessoal, a Lei 14.155, né, de 27 de maio de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, 28 de maio de 2001, fez algumas alterações, né? Então, altera o Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal, né, para tornar mais grave os crimes de violação de dispositivo informático, furto de estelionato cometido de forma eletrônica ou pela internet, e também o Decreto-Lei 3.689, que é o Código de Processo Penal, mais precisamente para definir a competência de algumas modalidades de estelionato. Então, das mudanças, nós podemos ver a primeira, que é essa invasão de dispositivo informático, né, que está no artigo 154A, criado ali pela Lei Carolina Dickmann, né, a Lei Carolina Dickmann, que alterou o artigo 154 do Código Penal para criar o 154A e o 154B. Só que a pena era muito pequenininha, pessoal, deste crime, né? Era até 1 ano, G-crime. Agora vocês podem perceber que passou até 4 anos deixando de ser G-crime. Houve uma outra mudança também. Então, olha, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário, do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Não é? Aqui a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Antes a redação desse artigo falava de ser o crime praticado mediante violação indevida de mecanismo de segurança, que era o modus operandi de praticar este crime. E isso foi retirado do texto do artigo 154A e devemos ficar atentos a esse ponto, ok? Uma alteração no parágrafo 2º desse artigo, dizendo que a pena será aumentada de 1/3 a 2/3
Se da invasão resultar prejuízo econômico, o aumento era menor do que esse, passou a ser de 1/3 a 2/3, e uma outra alteração no parágrafo 3º. Na verdade, o crime continua sendo igual, a redação do parágrafo 3º continua sendo igual, mas a pena é que ficou muito maior. Então, o que dizia e continua dizendo o parágrafo 3º? Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena, que era bem pequenininha, passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos, além da multa, né? Então, realmente tornando muito mais grave esses crimes de violação de dispositivo informático do artigo 154-A do Código Penal. Ok? Outra mudança foi no crime de furto. O crime de furto, como nós sabemos, ele já vem sendo alterado com o passar do tempo, né, com a criação de vários furtos qualificados. Originariamente, o artigo 155 tinha até o parágrafo 4º. Posteriormente, foi acrescido o parágrafo 5º, 6º, 7º, com penas bastante altas, né? A última mudança específica que nós tivemos no furto se deu em 2018, com a criação, inclusive, de uma pena de furto igual à do roubo, né? De 4 a 10 anos em alguns casos. E agora houve uma alteração aqui também bastante grande no que diz respeito a esses furtos praticados por meios eletrônicos pela internet, né? Então vamos ver, olha só, a criação do parágrafo 4b, e o que diz lá? A pena é de reclusão de 4 a 8 anos, uma pena bem diferente do roubo aí, vocês vão ver que ela ainda pode ser aumentada, né? De 4 a 8 anos, e multa se o furto mediante fraude, e aqui um pequeno parênteses, o furto mediante fraude, pessoal, já é uma qualificadora do furto, né? Está no parágrafo 4º, e a pena é de 2 a 8 anos. Mas se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança, ou a utilização de programa malicioso, ou qualquer outro meio fraudulento análogo, a pena será de 4 a 8 anos e não de 2 a 8 anos. Quer dizer, isso se tornou mais rigoroso, principalmente, claro, na pena mínima, né? Dessa espécie de furto mediante fraude, não nas outras. Ainda há outras formas de praticar o furto mediante fraude, cuja pena é de 2 a 8, mas essa especificamente de 4 a 8, ok? Também criou-se o parágrafo 4c, e aqui uma questão que vai gerar bastante polêmica, que diz o seguinte, olha, a pena prevista no parágrafo 4b desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, ainda pode ser maior, considerada a relevância do resultado gravoso. Qual que seria essa relevância do resultado gravoso? A lei não disse, e vai caber, então, a doutrina e a jurisprudência, né, analisando ali caso a caso, considerar qual seria a relevância do resultado gravoso, tá? Então, se tiver essa relevância do resultado gravoso, a pena será aumentada de 1/3 a 2/3, se o crime for praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, porque muitos golpes na internet utilizam de servidores que não estão dentro do Brasil, né? Então a pena pode ficar rigorosa, hein, pessoal, que ela já é de 4 a 8 anos e pode aumentar em até 2/3. E pode aumentar de 1/3 até o dobro, e aí a gente tem um furto com uma pena de 8 a 16 anos. Furto com pena de 8 a 16 anos, pessoal, né? Porque é até o dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, né? Idoso de 60 anos ou mais
e o vulnerável, que é o menor de 14 anos, o doente mental ou aquele que não pode oferecer resistência, não tem condições de oferecer resistência, eles são vulneráveis, né? E a gente sabe muito bem que os idosos são muito vítimas desses crimes, então passou a ser gravíssimo, hein? Gravíssimo, pode até dobrar a pena desse furto com a fraude aí por meios eletrônicos, certo? Outra mudança que nós tivemos foi no estelionato, muito no mesmo sentido, também protegendo idosos, também aumentando a pena quando o crime se dá com servidores do exterior, né? Então vamos ver aqui, olha só. Criou-se a fraude eletrônica, uma espécie de estelionato, né, que o legislador deu o nome de fraude eletrônica, está no parágrafo 2º-A, dizendo que a pena será de 4 a 8 anos, e lembrando que o estelionato tem pena de 1 a 5, 1 a 5 é estelionato, mas o parágrafo 2º-A, 4 a 8, né, e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro, por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo, né, que é realmente um grande problema social, né, aquilo que nós estávamos falando no começo de ficar recebendo e-mails maliciosos, mensagens, ligações, né? Você ganhou um prêmio, você fez isso, aquilo, gente pedindo dinheiro emprestado, né? Clonam o telefone de alguém e aí diz, estou precisando, fingindo que é outra pessoa. Então, a pena aqui de 4 a 8 anos, que pode ser maior ainda, né? Segundo o parágrafo 2º-B, né? Dessa fraude aí, a pena do parágrafo 2º-A, se for considerada a relevância do resultado gravoso, mesmo que eu falei do furto, né, precisamos descobrir com o passar do tempo o que será essa relevância do resultado gravoso, a pena aumentará de 1/3 a 2/3, se praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, né? As pessoas que usam servidores fora do Brasil. E criou-se também o estelionato contra idoso ou vulnerável, né? No mesmo sentido lá do furto, aqui um crime à parte, estelionato contra idoso ou vulnerável, parágrafo 4º do artigo 171, a pena aumenta-se de 1/3 ao dobro, podendo dobrar também, se o crime é cometido contra idoso, 60 anos ou mais, vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Aqui é um ponto diferente, que no furto aumentava sem considerar a relevância do resultado gravoso. No estelionato tem que considerar a relevância do resultado gravoso. Ok? Uma última mudança trazida, então, pela Lei 14.155, diz respeito a uma alteração no Código de Processo Penal, mais precisamente no capítulo da competência, falando da competência do estelionato, né? Então, olha só, o artigo 70 do Código de Processo Penal passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º. E o que diz lá? Nos crimes previstos no artigo 171, estelionato, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com o pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, né? Ali, mudanças importantes. A competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, é uma mudança muito importante, né, porque se verificava, em regra, o local do resultado, né, o local da consumação. E houve essa alteração para afirmar aí a competência como sendo do domicílio da vítima, e inclusive alterando, né, e de alguma maneira cancelando súmulas que nós temos no STF, no STJ, tratando do assunto, tá bom? Então, mudanças importantes aí, competência, domicílio da
vítima. Legal, pessoal? Então, compartilhem esse vídeo, passem para os seus amigos, né, essa atualização importante da legislação penal e processual penal, tá bom? Se teve dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo a todas as dúvidas. Um grande abraço a todos.